Hello guys, how are you? I'm teacher Bruna and this is our English class. Primeiro ano do Força Máxima, sejam todos muito bem-vindos. Eu espero que vocês estejam todos bem, todos se cuidando, que esse horário seja o melhor para que a gente tenha um bom aproveitamento da nossa aula, tudo bem? Até porque a aula de hoje é muito importante. Eu trago aqui a unidade 13, Unit 13, que traz pra gente o uso do Simple Past, ok? É um tempo verbal que retrata pra gente, então, ações passadas. Ou seja, é um tempo verbal muito importante, ok? So let's start. Então, a gente começa a ver como usamos esse Simple Past, ok? Esse tempo verbal tão importante. O Simple Past, como eu já havia dito, ele é usado para ações passadas, ações já concluídas, ok? Então, a gente vai usar o Simple Past quando a gente for falar de um fato, né, de uma ação que já aconteceu, ok? Para enfatizar o uso desse Simple Past, a gente tem algumas expressões passadas, porque past é passado. Então, esse é o meu passado simples, ok? Meu Simple Past. O uso dessas expressões não é obrigatório, mas ajuda a gente a enfatizar, ajuda a gente a identificar que eu estou me referindo a um simple past, ok? Algumas expressões, por exemplo, yesterday, ontem, last night, ontem à noite, ago, atrás, ok? Então, a gente vai ter o uso dessas expressões simplesmente para enfatizar esse simple past. Por exemplo, I studied English last night. Eu estudei, esse studied tá no passado, inglês, last night, ou seja, é uma expressão passada, ontem à noite. Eu já fiz essa ação, eu já concluí essa ação, tudo bem? A formação do Simple Past, a gente vai começar falando dela, notando primeiramente dois grupos muito importantes, os regular verbs e irregular verbs. Os regular verbs, na sua forma afirmativa, a gente vai ter a estrutura subject plus the verb plus the complement, ou seja, o meu sujeito mais o verbo mais o complemento, ok? E são necessárias algumas regrinhas para o uso desse simple past, ok? Então, a gente vai ver aí que a primeira, para os verbos regulares, para os regular verbs, são que os regular verbs terminados na letra E acrescentam, né? A gente tem o acréscimo do sufixo D no final do verbo. Por exemplo, eu tenho o verbo to dance. To dance, esse dance está na forma básica, então ele é terminado na letra E, ok? Se eu quero transformar ele para o simple past, eu apenas acrescento o sufixo D no final dele. Então, eu tenho danced, ok? To lie. Lie é a minha forma básica, ok? Eu termino ela na letra E e acrescento o sufixo D. Automaticamente, eu tenho lied, ok? A forma passada do verbo lie. Continuando a formação do Simple Past, a gente tem os regular verbs terminados em consoante, vogal, consoante. CVC, ok? Quando isso acontece, a gente duplica a última consoante e acrescenta o sufixo ed no final. Por exemplo, to stop, stop it. To stop termina com P, que é uma consoante. Anteriormente a essa consoante, a gente tem uma vogal, que é a letra O, e também uma consoante, que é a letra T. Tudo bem? Então, a gente tem aí aplicado CVC. O que eu faço? Eu dobro a minha última consoante, eu duplico a minha última consoante, que é a letra P, e acrescento ED. Fico, então, com stop it, ok? To plan. Plan. Eu tenho L consoante, A vogal, N consoante. Então, termina também em CVC, ok? Então, a gente vai duplicar o N, que é a minha última consoante, e acrescentar ED. Planet, ok? Planet, então, vai ser a minha forma de simple past para o verbo plan. E os verbos terminados em Y precedidos de uma consoante, a gente retira o Y e acrescenta o sufixo IED, ok? Por exemplo, to study. Eu tenho o verbo terminado em Y antecedido por uma consoante, que é a letra D, ok? Então, eu tiro o Y, esse Y cai,
e acrescento ed, fica studied, ok? Então, eu tenho essa formação do Simple Past com a letra Y. To cry, por exemplo. Eu tenho Y terminando o verbo e anteriormente ao Y eu tenho a letra R, que é uma consoante. Então, meu Y vai cair e eu vou acrescentar IED. To cried, ok? E os verbos terminados em Y e precedidos de uma vogal, Bruna? Esses verbos eu vou acrescentar simplesmente o ED, ok? Eu vou manter o Y. To play. Eu termino com Y, mas anteriormente a ele eu tenho uma vogal que é a letra A. Então, eu mantenho toda a palavra play e acrescento ed no final, ok? Play it. To enjoy. Enjoy it. Por quê? Y é a última letra, anteriormente ao Y é a letra O, que é uma vogal. Então, eu acrescento ed e fica enjoy it, ok? Entendendo todas essas regras, né, dos regular verbs, a gente passa para os irregular verbs, que são verbos que não seguem uma regra específica, tudo bem? Como a gente viu aqui nos regular verbs. Por isso, a gente tem uma tabela com os irregular verbs mais comuns. Vamos dar uma olhada aqui. Infinite form é a forma dele básica, ok? E a gente tem o simple past do outro lado. A forma de cut vai continuar cut, ok? Idêntica. Read também. Agora, por exemplo, a gente tem get na forma infinitiva, ou seja, na forma mais básica. E a gente vai ter got no simple past. Bruna, mas isso é por causa de alguma regra? Não, porque eles são irregulares, então eles não têm regras a serem aplicados, ok? Então a gente tem que estudar mesmo os verbos irregulares e como eles ficam em suas formas. Give fica gave, bring fica brought, fill fica fat, ok? Take fica took, do fica did, ok? Esse, aliás, é um auxiliar que a gente vai usar muito, então é bom que a gente preste muita atenção no do e no did, ok? Say, say it, make, made, have, had, buy, bought, be, was or were, ok? O verbo to be, a gente tem duas formas no passado. Was para alguns pronomes, were para outros, ok? Por exemplo, I was, you were, ok? Essa é a diferença, por isso a gente coloca as duas formas, was and were. Agora a gente parte para as formas negativas e interrogativas desse simple past. Aí entra o auxiliar que eu havia falado do do and did, ok? Na forma negativa, a gente utiliza o auxiliar did, porque did é o passado de do, então ele já está me indicando past, ok? Então a gente utiliza o did e a forma neutra do verbo que eu for conjugar, ok? Esse verbo principal, né? Ele não vai ser conjugado no passado, ok? Ele vai estar na sua forma neutra, porque o passado já está sendo expresso pelo meu auxiliar did, ok? Então, a gente vai ter a seguinte estrutura. Subject plus did plus not plus the verb plus the complement. Ou seja, o meu sujeito, o meu auxiliar did, partícula de negação not, o verbo na sua forma neutra e o complemento da frase. Por exemplo, I did not dance last night. Eu não dancei noite passada, última noite, ok? Então, o meu dance tá no infinitivo, ok? A gente viu que o passado de dance é danced, mas percebam, ele não fica no passado porque o meu did já está indicando simple past, ok? Como observação, a gente tem que falar, né? A gente tem que enfatizar que o did mais o not, eles podem ser contraídos e a gente vai achar isso muito nos livros de língua inglesa, em exercícios, em textos que caem em vestibulares, ok? Porque eles se contraem e isso é quase... ficou quase uma regra, praticamente, ok? A gente acha mais eles contraídos do que eles na sua forma normal.
Então, I did not dance last night fica I didn't, ok? Did. Mais a partícula not fica didn't. I didn't dance last night. Beleza? Agora na forma interrogativa. Na minha forma interrogativa, eu também vou utilizar o auxiliar did, mas numa estrutura diferente. A primeira coisa que vai vir na minha frase vai ser esse auxiliar did, ok? Então, em primeiro lugar, did plus the subject plus the verb plus the complement, ok? Então, eu vou ter meu auxiliar did mais o meu sujeito, depois o meu verbo na sua forma neutra, porque o did já está indicando simple past, mais o complemento da frase. Por exemplo, did she dance yesterday? Ela dançou ontem? Então, a gente tem a presença desse auxiliar, tudo bem? Marcado aí. E sempre no passado, a gente não pode esquecer, tudo bem? Que o did já está me indicando passado. Então, meu verbo, que eu vou conjugar, o dance, no caso, tem que estar na forma neutra. Tudo bem? Going deeper. Indo mais a fundo, né? A gente traz sempre uma curiosidade aí para nossa aula. A gente vê que alguns verbos no Simple Past apresentam uma forma regular e uma irregular, ok? Então, a gente vai ver aí o mesmo verbo com duas formas. Isso é possível, Bruna? Sim. Tá bom? Então, a gente vai ver aí os principais. Na forma infinitiva, bless. Na forma regular, temos blessed, ok? A gente acrescenta o sufixo ed. Mas a gente também pode encontrá-lo na forma irregular, blessed, tá bem? Então, as duas formas estão certas? Sim, estão. Por isso é tão importante a gente ver para que a gente não caia em pegadinha, ok? Spoil. Eu tenho a minha forma regular, spoiled, ok? Eu acrescento ed, meu sufixo. Mas eu tenho uma forma irregular, spoiled. Dream. Minha forma infinitiva, dream. Meu passado regular, dreamed. Apenas acrescento ed. Minha forma irregular, dreamed. Ok? Então, é possível que isso aconteça. Smell. Minha forma regular, smelled. Irregular, smelt. Learn. Minha forma regular, learned, com ed. Irregular, learned. Então, a gente tem que ficar atento para que a gente não caia numa pegadinha. Por exemplo, qual forma está correta? As duas estariam. Tudo bem? Então, é bom a gente sempre ficar de olho nesse going deeper da apostila. É sempre bom a gente dar uma lida nesses verbos, tá bem? Não decorar, mas estudá-los, tá bem? Galera, então é isso. A nossa aulinha acaba aqui. Esse conteúdo, né, esse assunto é mais rapidinho mesmo, mas é necessário que vocês façam os exercícios. Começam a partir da página 630. Porque, apesar de ser um assunto rápido, é um assunto muito rico em detalhes, ok? Então, a gente precisa de treino para saber como está a absorção do conteúdo. Me coloco total à disposição de vocês. Tenho certeza que os outros professores também se colocam à disposição de vocês para possíveis dúvidas. E é isso, se cuidem para que a gente voltem logo, tenham um bom descanso e até a próxima. Bye, bye!